Sabe aquele comportamento, seja nosso ou de outra pessoa, que a gente olha e pensa, não faz o menor sentido? E se por trás das ações mais confusas, mais estranhas, existisse um propósito positivo escondido? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar numa ideia poderosa da programação neurolinguística, inspirada na obra Ressignificando, que pode de verdade mudar o jeito que a gente enxerga as pessoas ao nosso redor. Para começar, vamos com uma antiga história taoísta que, olha, ilustra com perfeição como o significado das coisas não é fixo, depende totalmente do nosso ponto de vista. A história, que está lá no livro, começa de um jeito bem simples. Um fazendeiro muito pobre que tinha como bem mais valioso o seu cavalo. Era tudo para ele, essencial para o trabalho. E aí, um dia o cavalo foge. Claro, a reação de todo mundo na aldeia foi imediata, né? Foram todos consolar a fazendeira pela sua terrível, terrível má sorte. E aqui tá a primeira virada de chave, a resposta do fazendeiro. Talvez. Essa palavrinha é o centro de tudo que a gente vai ver. Ele simplesmente se recusa a aceitar de cara aquela interpretação. Ele questiona o julgamento automático de azar. E então, aquilo que parecia uma desgraça completa se transforma num ganho inacreditável. O fazendeiro, que tinha perdido seu único cavalo, agora tem vários. E olha que interessante a consistência dele. De novo, ele não cai na armadilha da conclusão apressada. Isso mostra uma sabedoria enorme, essa recusa em ficar rotulando os eventos como simplesmente bons ou ruins. A história segue, sabe? O filho dele quebra a perna tentando domar um cavalo, que é azar, mas logo depois, por causa da perna quebrada, ele não é levado para a guerra, que sorte. O ponto é exatamente esse: o significado depende da moldura. E esse processo de mudar a moldura para mudar o significado é o que a gente chama de ressignificação. Certo. Agora vamos pegar essa ideia de moldura, de ressignificação e aplicar não só em eventos, mas naqueles comportamentos humanos que, tantas vezes, deixam a gente de cabelo em pé. O livro traz um caso bem concreto, uma mulher com uma verdadeira compulsão por limpeza. Chegava a passar o aspirador de pó no tapete 3 vezes por dia. Ninguém podia pisar nele. Imagina o pesadelo que virou a vida da família. E essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Olhando de fora, parece uma loucura, totalmente irracional. Ela estava tornando a própria vida e a da família um inferno. Onde está o sentido nisso? É aqui que a programação neurolinguística, a PNL, entra. Ela nos dá uma chave para decifrar esses quebra-cabeças. E é um princípio que, uma vez que a gente entende, nossa, muda tudo. E a premissa fundamental da PNL que vira o jogo é essa: por trás de todo e qualquer comportamento existe uma tentativa de conseguir algo bom. O comportamento é só estratégia, muitas vezes uma péssima estratégia, para atingir um objetivo que lá no fundo é positivo. Então, o lance crucial aqui é separar o comportamento, que é a parte visível, da intenção positiva que está por trás. Um comportamento que a gente chama de teimosia, na sua essência, pode ser uma vontade de sobreviver. O medo é um desejo de segurança. A raiva, muitas vezes, é uma necessidade de proteger os próprios limites. Faz sentido, né? Ok, com esse princípio em mãos, a gente pode começar a olhar para os comportamentos mais difíceis com uma lente nova, com uma outra moldura. Vamos ver na prática. Lembra da mulher do tapete? O terapeuta sacou que a intenção positiva dela não era limpeza, não. Ela limpava daquele jeito maluco, como uma forma totalmente distorcida de mostrar amor, de cuidar da família. E a ressignificação foi genial. O terapeuta fez ela enxergar que as pegadas no tapete não eram sujeira, eram a prova de que as pessoas que ela mais amava estavam ali, com ela. E isso mudou tudo. Tá, tudo bem. O princípio funciona para compulsões, para medos, mas será que ele se sustenta quando a gente leva para as ações humanas mais extremas, mais sombrias que existem? E aqui o negócio fica sério. O material de origem leva o conceito ao seu limite absoluto, porque mesmo no ato mais trágico, mais final, é possível buscar essa intenção positiva. O objetivo, no fundo, não é a morte, é acabar com uma dor que se tornou insuportável, é encontrar paz. A intenção de encontrar paz é positiva. A estratégia? Bom, a estratégia mais destrutiva que existe. É muito importante entender isso aqui. Ressignificar intenção não significa jamais justificar ou aprovar o comportamento. Muito pelo contrário. É o primeiro passo para conseguir encontrar outras saídas, outras formas menos destrutivas de alcançar aquele mesmo objetivo positivo, seja ele a paz, o alívio ou a segurança. Então,
Qual é a grande lição disso tudo? O que a gente tira desse princípio tão forte e como é que dá para usar isso no dia a dia? O processo é até bem direto. Primeiro, identifica o comportamento que está sendo um problema. Segundo, se pergunta qual o propósito positivo por trás disso. Terceiro, e esse é o mais importante, separa uma coisa da outra, a intenção da ação. E por último, valida aquela intenção. Isso abre um espaço incrível para se pensar em novas estratégias mais saudáveis para chegar naquele mesmo lugar. E para fechar, fica essa reflexão. Pensa aí num comportamento, seja em nós mesmos, num familiar, num colega de trabalho, que sempre pareceu só irritante ou sem lógica nenhuma. O que será que mudaria se, em vez de só julgar a ação, a gente parasse e tentasse entender a intenção positiva que está movendo aquilo tudo? A resposta para isso pode transformar a situação por completo.